Fala galera, eu sou Maurício Delgado do Projeto The Change e hoje eu estou aqui para trazer ao seu coração uma mensagem. Nós estamos na série Livrando-se do Passado e hoje eu quero compartilhar com você o tema Não Procure Explicações. Mas antes de falarmos sobre esse tema, eu quero encorajar você a acessar o meu canal no YouTube ou o meu perfil no Instagram e já ver as mensagens, os vídeos feitos pelos meus colegas que estão junto comigo nesse projeto. Nós já fizemos em janeiro a série Tenho Medo e Agora? E então em fevereiro nós estamos dando sequência a essa série de mensagens Livrando-se do Passado. Então, antes de darmos sequência nesse vídeo, dá um pause aí e verifique os outros vídeos e seja edificados através dessas mensagens. Então hoje nós vamos falar sobre o tema Não Procure Explicações. E quem me conhece sabe que eu gosto de pesquisar cada palavra a respeito do tema e juntos construímos algo. E eu fui procurar no dicionário. E procurar, a palavra procurar no dicionário tem o seguinte significado: fazer diligência por encontrar, buscar, investigar, desejar, pretender, indagar, tentar, diligenciar, escolher. Já a palavra explicar, então o infinitivo de explicações, no dicionário possui o seguinte significado: é fazer explicação de, tornar inteligível, expor, explanar, esclarecer, interpretar, lecionar, justificar, declarar, exprimir, significar, dar explicação, aclarar, falar com clareza, tornar claro, evidente, exprimir-se. Então eu comecei a pensar através das definições dessas duas palavras encontradas no dicionário e podemos dizer que não procure explicações, na verdade está falando de algo difícil de ser justificado, ou cujas palavras são difíceis de mensurar, de declarar, de chegar a uma conclusão. Então, nós vamos ler Êxodo 3, capítulo, e versículo 2, que diz o seguinte: E ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumido pelas chamas. Ao vermos isso, nós vemos a história, de quando Deus, através de um anjo, se apresenta a Moisés no meio de uma sarça, um arbusto, no meio do monte. Então, pesquisando mais, alguns estudiosos dizem que a combustão, o fogo, poderia ser causado através da combustão de gás natural, por causa das rochas, ou também por ser um possível local onde tinha vulcão, um vulcão em atividade há alguns anos antes. Então esses gases poderiam tornar-se, a ter uma combustão, a pegar fogo, Mas ninguém consegue explicar. É algo sem explicação. É algo que a ciência tenta dizer, tenta explicar como houve essa combustão, mas não tem uma justificativa, não tem algo que consiga concretizar. Em Atos, deixa eu pegar aqui, Atos capítulo 12, versículos 7 a 10, fala o seguinte: Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo era de fato real,
pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro, que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Nesse trecho, nós vemos que Pedro estava preso, em decorrência de uma ordem. Então, a igreja naquele local começou a orar, ou seja, os fiéis, os seguidores cristãos começaram a orar pela causa de Pedro, para que Pedro fosse liberto dessa prisão. E Deus ouviu a oração do povo e enviou um anjo, e esse anjo acordou a Pedro, as algemas caíram. Pedro seguiu o anjo, mas achando que era uma visão, não achando que era algo real. E então, ao chegar no portão, o portão se abre. O anjo não precisou falar, abre portão. Não, o portão simplesmente se abriu. E eles caminharam por uma rua, por uma quadra. E então o anjo se afastou dele. Então foi quando Pedro, ao lermos o texto, caiu em si. E Pedro foi até o local onde havia os fiéis reunidos. Mas eles também não acreditaram, em primeiro momento, que Pedro havia sido liberto. Como que Pedro estava algemado, aprisionado, sob fortes guardas e sentinelas, e Pedro aparece ali? O povo não acreditou. Mas quando ouviram a voz de Pedro, eles ficaram perplexos e alegraram-se. Ou seja, não tem explicações. A oração, o poder da oração não tem explicação. É algo que transcende, algo além do que podemos compreender. Então, nós vamos ver que certos fatos acontecem nas nossas vidas e não conseguimos explicar, simplesmente dizemos, é Deus ou foi Deus quem fez. Enfim, hoje o motivo desse vídeo que eu quero deixar ao seu coração é que não precisamos ficar presos ao passado. Nós precisamos deixar os erros no passado. Nós vemos que tanto Moisés, como eu disse, quanto Pedro, ao lermos as histórias de ambos, nós vamos entender que eles tiveram erros, que eles cometeram falhas, tiveram dificuldades. Porém, em Deus, eles encontraram uma firme oportunidade para seguir e viveram sim algo novo e inédito. E assim como eles tiveram, nós temos essa oportunidade. E eu quero concluir lendo um terceiro texto para você, que está em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Deixei até separadinho aqui para ficar mais fácil. E diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim. E que não se lembra mais de teus erros e pecados. Você pode perceber que o áudio ficou um pouquinho diferente porque travou a música, mas a mensagem é a mesma. Livre-se do passado. Não procure as explicações, não procure motivos para retornar ao passado, mas viva uma revolução, viva um novo começo, siga em frente, vá adiante. Algumas coisas não têm explicações. Eu desejo que esse áudio tenha falado poderosamente ao seu coração. Esse áudio não, esse vídeo, é o hábito de falar áudio, mas que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Encorajo você a ver os demais vídeos e a nos acompanhar nos próximos vídeos, que estará disponível tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Um grande abraço
e um ótimo mês, uma ótima semana para você. Até mais.